Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar sobre não ser compreendido ou a sensação de não ser compreendido pelas pessoas. Bom, isso é uma questão que eu senti isso muito tempo na minha vida, de não me sentir compreendido pelas pessoas. E é uma coisa que talvez se alguém me explicasse isso lá atrás, me ajudaria. Durante muitos anos na minha vida, eu vivi, sei lá, curtindo a vida e, né, baladinha, usando drogas, bebendo, fumando maconha e até cigarro às vezes, mas por mais que eu buscava então ter uma vida de festa e aproveitar ao máximo, eu ainda eu tinha uma sensação de que eu não era compreendido pelas pessoas. Por mais que eu tentasse me dar bem com as pessoas e ser legal, mas parece que as pessoas não conseguiam me compreender e às vezes até por isso né, a gente até tem dificuldade de se relacionar com alguém. Bom, enfim, e eu tinha essa sensação durante muito tempo na minha vida. Acredito ali que por volta dos meus 23, 24 anos ali, foi uma época assim que eu mais vivi essa sensação de ser incompreendido. O que eu percebo hoje em dia é porque eu acredito, hoje eu percebo que as pessoas continuam não me compreendendo, mas hoje eu até entendo por que isso. Diferente da sensação que eu tinha naquela época, eu não conseguia entender por que eu não era compreendido pelas pessoas. Era só frustrante, sabe? Era só frustrante ter que lidar com isso o tempo todo. Mas o que aconteceu pra mim? O que mudou? Bom, primeiro de tudo é que eu agora um pouco mais velho, eu percebo que as pessoas elas se juntam por causa das suas afinidades, né? Porque as pessoas são parecidas, elas gostam de coisas parecidas, daí elas se juntam. Eu gosto de pra balada, gosto de noitada, barzinho, então tu acaba tendo um grupinho que tem esses gostos, que tem essas afinidades. Então tu acaba indo se envolvendo com essas pessoas. E a mesma coisa acontece com as pessoas que elas vivem num caos emocional, num caos de sentimentos, vivem sendo impulsivas em relação às coisas que elas sentem e elas meio que vão junto com os outros assim. Às vezes não de forma consciente, né? Mas meio que vai indo. E eu percebo que nessa época que eu me sentia incompreendido pelas pessoas, eu percebo que as pessoas com quem eu lidava também, elas também tinham essa mesma característica de não se compreender, não compreender os outros, vivendo um caos emocional. Então é meio que óbvio assim que as pessoas que eu estava junto também viviam um caos emocional. E por isso que às vezes as pessoas elas tinham atitudes meio sem sentido para mim. E por isso que eu acho que as pessoas hoje ainda têm atitudes sem sentido. Porque elas, infelizmente ou felizmente, elas vivem num caos emocional. E o que mudou para eu perceber isso na minha vida, com as pessoas que eu lidei e que eu lido até hoje? Eu percebi que por mais que eu tinha algumas dificuldades comigo mesmo e estava até indo na terapia com a psicóloga, isso não resolvia essa incompreensão minha e alheia. Mas o tratamento com a psicóloga, ela tratava só aquela questão pontual ali, como a timidez. Eu já fui muito tímido
isso era um dificultador para mim conseguir desenvolver relacionamento afetivo, né? De conseguir chegar na mulherada. Então eu tive esse problema de timidez em relação a isso. E aí fazer tratamento psicológico para mim ajudou nessa questão, mas não mudou essa incompreensão que eu vivia. O que mudou mesmo, o que começou a ser uma grande virada foi busca de autoconhecimento. E aí, busca de autoconhecimento não é só simplesmente fazer terapia. É buscar se conhecer mesmo como pessoa e querer mudar, sabe? Querer mudar e me superar. Por exemplo, a questão da timidez, superar a timidez, não ser mais tímido, sabe? Ter coragem para fazer as coisas apesar do medo, do frio na barriga. Então, quando eu comecei a me autoconhecer, me auto-experimentar, e as coisas começaram a mudar na minha vida. E aí eu vejo que essa incompreensão que eu senti, essa sensação de incompreensão alheia, eu começando a me entender, parece que eu comecei a entender as pessoas também, sabe? Eu já ouvi um ditado que é assim, quanto mais dentro, mais fora. Então, e é exatamente essa sensação que eu tenho, assim, quanto mais eu me conheço, parece que mais eu consigo conhecer as pessoas. E o que me ajudou a lidar com essa incompreensão, esse caos emocional que eu vivia, foi buscar um sentido. Porque o caos não é a desordem, mas é a falta de ordem. É falta de harmonia, falta de sentido nas coisas. É tipo, cada um fazendo o seu. Então o caos é isso, é um estado bruto. Quando tu começa a dar um sentido para as coisas, ou tu começa a dar um sentido para a própria vida, então as coisas começam a fazer mais sentido. E aí eu comecei a me compreender mais também. Mas como é que eu cheguei, como é que eu vejo essa coisa de dar sentido para a própria vida? Primeiro que dar sentido até é vamos dizer assim, uma questão do nosso pensamento, ele quer ficar dando sentido para tudo que a gente pensa. Então não adianta nada eu querer dar sentido na minha vida se eu estou dando sentido de uma coisa que é egoísta, né? Que é egóico, que é uma coisa que vai servir só para mim. Porque eu vou continuar ainda lidando comigo mesmo, lidando com as outras pessoas, pautado num sentido que é só para mim. Então não importa o mundo lá fora, não importa o convívio com as outras pessoas. É uma coisa que dá sentido só para mim. Mas a partir do momento que eu começo a dar sentido para alguma coisa que é para além de mim, que está para além do Lucas, né? Então eu consigo dar sentido para as pessoas também que estão em volta de mim. Eu consigo ver, eu consigo gerar harmonia no que eu faço. E harmonia eu consigo organizar as coisas, então. Então, como é que eu fiz isso? Eu busquei, então, criando um objetivo maior para minha vida, um propósito de vida que seja maior do que eu mesmo, que não seja egoísta, mas que seja uma coisa que é para um bem maior, tá entendendo? Que é uma coisa, um propósito que gere harmonia nas coisas que eu faça. Então, a partir disso eu vi que a minha vida começou a fazer mais sentido e eu comecei a me compreender melhor. E compreender as pessoas também. Porque quanto mais dentro, mais fora. Então, a grande sacada de deixar essa coisa a sensação de não ser compreendido, primeiro passa por eu não me compreender. E aí eu não me compreendendo, parece que tudo é caótico, parece que tudo não tem um sentido, sabe? Parece que nada faz sentido. Mas a partir do momento que eu começo a me compreender, me conhecer, a me compreender,
e buscar alguma coisa que seja para gerar harmonia, né, entre mim e as outras pessoas, a minha vida começou a ter mais sentido e eu comecei a entender coisas em mim. E hoje eu tenho até como um senso de dever, né? Um dever de ser uma pessoa responsável, um dever de ser uma pessoa ética. Hoje eu tenho até um senso de dever em relação a essas coisas, porque eu deixo de ser movido só pelo um prazer, pelo um escape que é egóico, mas eu sou movido também por coisas que são, tipo, o dever de ter uma boa convivialidade. E isso gera uma coerência do que o que eu faço, o que eu vou fazer durante os relacionamentos que eu vou ter nos próximos dias e aonde eu quero chegar. Eu quero ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, né? Então, à medida que tu começa a ser movido não só por um motivo egóico como prazer, mas ser movido pelo o dever de ser uma pessoa responsável, então as coisas começam a fazer mais sentido na vida. Eu não sei se isso foi um bom exemplo para vocês, mas é uma coisa que mexeu na minha vida. É uma coisa que mudou. E se eu tivesse alguém me explicando isso lá atrás, talvez me ajudaria a pensar em algumas coisas que eu já fiz na minha vida. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer crítica, por favor, deixem aqui nos comentários. Curtem o vídeo, por gentileza. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso. Valeu!